Quantos anos você acha que tem essa mulher? Cara, eu vi essa história, é assustadora. Absurdo. É assustadora, vocês têm que ver, porque ela parece ter mais de 30 anos, mas ela diz que tem outra idade, né? Olha a foto de cima, chega a ser ridículo, né? Não, é ridículo. Chega a ser ridículo. Bem, eu só queria dizer que a senhora é linda, especial pra mim, pra Jesus, que eu amei a senhora tá dentro do meu coração e nas minhas orações. Eu vim aqui só pra dizer isso e dizer que a senhora é linda, que a senhora é uma princesa de Jesus. Eu amei a senhora, achei a senhora muito fofa, igual uma princesa. E eu só passei aqui pra dizer isso, tá bom? Linda, te amo já, viu? Essa senhora já mora no meu coração. Ela tem 37 anos de idade. Ela se passou por uma menina de 12 anos. Ela estava vivendo na casa de uma família em Joinville, Santa Catarina, se passando por uma criança. Ela foi presa lá em Santa Catarina. E por que a gente está falando disso no Paraná? Porque ela aplicou golpes aqui também. Aqui também? A Dulcinéia Novaes que vai contar pra gente. Boa viagem, vai com Deus, Obrigada. arrebenta na Copa. Dulcinéia, agora é com você. Oi, Robertson, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Que história, hein? Que história! Porque a polícia do Paraná também tem uma ponta de investigação numa história parecida com essa que ocorreu em Santa Catarina, onde essa mulher de 37 anos, fazendo passar por uma criança de 12, conviveu durante 14 meses com uma família de Joinville. E aqui, se for a mesma mulher, ela tentou aplicar o golpe num grupo de orações. A gente procurou a Polícia Civil para saber em que pé está a investigação relacionada a este caso, mas ainda não tivemos resposta porque a Polícia Civil do Paraná está em ritmo de plantão, né? Está em plantão, mas se comprometeu na segunda-feira a verificar, porque esta ocorrência foi registrada em 2022, em dezembro de 2022. Então, é necessário toda uma pesquisa para saber em que pé está esta investigação. E a Polícia Civil se comprometeu a fazer essa pesquisa pra gente já na segunda-feira. Quanto à defesa desta mulher que foi presa em Joinville, prisão preventiva já decretada, a gente não conseguiu contato com a defesa dela. Mas é uma história que tem um enredo assim, que parece enredo de filme, mas com situações bastante sórdidas relatadas por ela e pelas pessoas que sofreram o assédio dela, que sofreram um golpe por parte dessa mulher. Vamos ver na reportagem. Que idade você daria para esta pessoa? 12, 13 anos? Dizendo ser uma adolescente, esta mulher com 37 anos enganou muita gente aplicando golpes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Amanda Maria de Souza Oliveira, que usava outros nomes falsos, dizia que era órfã, ora que era autista com sérios problemas de saúde, outras vezes que tinha câncer e já estava em estado terminal. Ela teria se infiltrado num grupo de orações formado por pessoas do Paraná e de outros estados. Durante 10 meses, contou uma história dramática de paciente em estado terminal de câncer. Ela só foi desmascarada quando começou a pedir dinheiro. Nós tínhamos um grupo de oração na época do Covid. A minha cunhada teve Covid, estava entubada, depois veio a falecer, e nós nos reuníamos online. E ela então surgiu dizendo que era uma criança de 13 anos, que estava em fase terminal, e ela queria que nós orássemos para que ela morresse, porque a mãe dela vivia no hospital por conta dela, e que ela queria que a mãe descansasse, ela queria morrer para que a mãe pudesse descansar. Nós ficamos todos, era ao vivo, atônitos, né? Como é que uma criança de 13 anos pede para morrer? E a gente então se envolveu naquela história. Assim que os integrantes deste grupo de oração perceberam que se tratava de um golpe virtual, eles registraram queixa na delegacia de estelionato. E o caso veio parar aqui na delegacia de Colombo, onde foi instaurado um inquérito, mas as investigações não foram adiante. Consta que o inquérito foi aberto em dezembro de 2022. Para o grupo de orações, a mulher se identificava como Emily, de 13 anos de idade, chegando a relatar maus tratos e até estupro de vulnerável dentro de um hospital em Brasília.
A pessoa que esteve mais em contato com ela e que prefere não se identificar, conta que se comoveu com a condição da menor abandonada, de Emily. Ficou emocionalmente tão envolvida que chegou a tatuar no punho o nome da suposta criança, por quem era chamada de madrinha. A tatuagem já foi apagada. Então, ela dizia que ela tinha o câncer terminal, aí o pai vem, doa a medula pega, e comigo foi muito cruel, né? Minha cunhada tinha acabado de falecer, e a mãe morre, primeiro ela pede para eu ser madrinha, porque como ela estava morrendo, ela queria entrar no céu, e para entrar no céu ela tinha que ser batizada, então ela me ajuda a ser madrinha. Quando a mãe morre, ela fala, já que a minha mãe morreu, eu posso agora passar a te chamar de mãe? Após superar o trauma, ela só quer justiça. O que vocês perderam, né? Eu falei, o que eu perdi de vida, de emocional, de psicológico, ninguém vai restaurar. Mandava as fotos dos meus filhos falando o nome dela, ela chamava os meus filhos de irmão. E os meus filhos chamavam ela de irmã e gravavam vídeos e áudios pra ela todos os dias. Quando eu lembro que às vezes eu deixei de pegar a Catarina no colo, que foi a filha do meu irmão, que deixou de ter mãe por causa dessa bandida. E se soltarem ela agora, ela vai fazer mais vítimas. Os pais levaram também à polícia um laudo médico indicando que a menina sofria aí de problemas psiquiátricos. Na época, a Polícia Civil também recebeu informações de que a Amanda já tinha recebido tratamento passado aí pelo Hospital Mental de Messejana e também pelo antigo Hospital Miri Lopes, que ficava aqui em Fortaleza. A mulher também teria feito tratamento no CAPS de Horizonte, que fica na região metropolitana da capital cearense. A gente lembra também que a Amanda também fingiu ser adolescente ao dar entrada em um hospital infantil lá em Santa Catarina no ano de 2023. Nós procuramos a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social para saber qual foi aí o desfecho desse inquérito que foi aberto na época, em 2010, quando a Amanda procurou a polícia, mas até o momento, não tivemos retorno sobre qual foi aí o desfecho desse caso, como que essas investigações terminaram depois que a polícia colheu os depoimentos de testemunhas dos pais de Amanda, e depois que ela também foi submetida ali a exames. A ex-delegada contou, inclusive, que na época ela foi encaminhada ao IML para fazer um exame ali da arcada dentária, justamente para saber a idade real dela. A ex-delegada, no entanto, não acompanhou aí esse caso realmente até o fechamento do inquérito. Por isso, a gente aguarda aí essa resposta da Secretaria de Segurança Pública para entender, afinal, qual foi realmente o desfecho dessa história. Foi encaminhada ao presídio feminino de Santa Catarina a cearense de 37 anos que fingiu ser uma adolescente de 12. Foi isso mesmo que você ouviu. Davi César já está chegando por aqui com todos os detalhes desse caso. Oi, Davi. Oi, Carla, bom dia novamente para você, para todo mundo que nos acompanha. É de fato uma história impressionante, daquelas que a gente espera que vai encontrar só nos livros, nos filmes, mas que aconteceu e com uma cearense, envolvendo não somente um caso, mas vários casos espalhados pelo país nos últimos anos. Essa mulher fez vítimas, de acordo com a polícia, em pelo menos 7 estados aqui no Brasil. Ela tem 37 anos e, nesse caso mais recente, se passava por uma menina de 12 anos de idade. No sul do país, passou um período de 14 meses ao todo enganando uma família. Ela foi presa nesta semana depois de uma investigação da Polícia Civil e confessou o crime. Essa mulher, nos últimos 14 meses, vivia na condição de filha adotiva de uma família de Joinville, em Santa Catarina, e foi na casa onde morava que ela foi capturada pela polícia catarinense. Ela foi identificada com a identidade verdadeira de Amanda Maria Souza de Oliveira. Essa história começou há pouco mais de um ano, quando essa mulher chegou em uma igreja de Joinville pedindo
pedindo refúgio, dizendo que havia sido abusada sexualmente pelo pai aqui no Ceará e estava fugindo, tentando recomeçar a vida. A igreja abraçou a causa dela, acolheu essa suposta adolescente e aí posteriormente arranjaram um lar adotivo para ela, o lar de um casal de fiéis dessa mesma igreja. Para todo mundo, ela dizia se chamar Gabriele, e aí essa criminosa justificava a aparência dizendo que ela tinha na infância tomado hormônios à força. A gente percebe aí nas imagens que realmente a aparência dela não é característica de uma menina de 12 anos, mas essa era a argumentação. Além disso, ela imitava vários trejeitos infantis, fazia vozinha fina, usava chupeta, mamadeira, de acordo com a polícia também usava cheirinho à noite, todos esses comportamentos muito característicos de crianças que ela usava para comover a família, o que a polícia chama como um sequestro emocional que aconteceu. Essa mulher também alegava ser autista e quando a noite chegava, ela forçava crises de pânico e ansiedade para chamar a atenção. Os pais adotivos chegaram a organizar uma festa de 12 anos para essa mulher, também chegaram a custear tratamentos médicos caros, como é o caso do tratamento contra a obesidade, com o uso de canetas emagrecedoras. Durante esse período de 14 meses, a família tentou convencer a menina a se matricular em uma escola, mas ela sempre negava, ela sempre fazia confusão, dizendo que caso ela fosse matriculada em alguma instituição, o pai abusador dela aqui do Ceará teria condições de encontrá-la facilmente. Por isso que a família nunca chegou a matriculá-la em uma escola. A família também queria formalizar a adoção, mas como essa suposta menina andava sem os documentos, isso não foi possível nesse período de 1 ano e 2 meses. Essa farsa foi sendo descoberta aos poucos, principalmente com a suspeita de uma familiar próxima às vítimas que estavam sendo enganadas. Era uma das tias, entre muitas aspas, dessa mulher na família adotiva. A suspeita era de que o comportamento era muito estranho, esquisito, a familiar foi observando e foi passando também a pesquisar na internet, até que encontrou casos parecidos no Rio de Janeiro, com o mesmo modo de operação. Foi aí que ela resolveu comunicar o pai adotivo da situação e resolveu denunciar a polícia. Em investigação, a polícia de Santa Catarina descobriu denúncias contra a mulher em outras 2 cidades do estado, incluindo a capital Florianópolis. Falando de Florianópolis, em 2023, ela deu entrada em um hospital infantil, já em outro caso de dissimulação que havia acontecido 2 anos antes desse caso mais recente, e aí nesse hospital infantil ela dizia que também tinha sido vítima de maus tratos. Quando fizeram um raio-x nela, encontraram várias agulhas no estômago dessa mulher, e aí quem fala mais sobre o caso é a profissional do hospital, que foi contatada pela reportagem da afiliada da Globo de Santa Catarina e fala da situação. Vamos ouvi-la também junto com o delegado do caso. Eles acharam as queixas de estranhas e também foi feito um raio-x, onde foi identificado algumas agulhas pelo corpo. Então tinha essa suspeita de maus tratos. Quando tem essa suspeita de maus tratos, automaticamente o hospital notifica, faz uma notificação e marca posteriormente uma consulta no ambulatório. Nessa consulta do ambulatório, esse tempo que a gente teve ali de cerca de 1 semana, é que foi investigado a história e descoberto que essa paciente, essa mulher, ela já tinha feito isso e aplicado essa mesma queixa, esse mesmo golpe, enfim, não sei se a gente pode chamar assim, em outros locais. A gente sabe como começa o dia numa delegacia, mas não sabe como termina. Mais um caso dessa natureza, onde a vida imita o filme ou o filme imita a vida, é a primeira vez. A Amanda, de 37 anos, ela já tinha se passado por Gabriele, como eu falei, mas também já tinha usado o nome de Eduarda, de Caroline, já tinha se passado também como 13 anos de idade, isso num período de vários anos. A polícia descobriu que ela já tinha aplicado esse mesmo golpe. Da mesma maneira, em pelo menos 7 estados, a gente traz um mapa aí por todos os lugares que ela passou, diferentes cidades também. Começou aqui no Ceará, onde é o estado de origem dela, mas ela passou também por Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná,
Rio Grande do Sul e mais recentemente em Santa Catarina, onde ela é investigada em pelo menos 3 cidades. Essa mulher já foi presa pelo menos 2 vezes, uma em 2023 e outra em 2024, nos estados do Rio de Janeiro e de Goiás. A polícia cearense também tem registros de passagem dessa mulher. E o golpe sempre tinha o mesmo modo de operação. Quem vai detalhar pra gente é a coordenadora de um instituto social do Rio de Janeiro, por onde ela também passou alegando ser adolescente. Vamos ouvir. Eu recebi um pedido de socorro da suposta Duda, porque para mim ela se apresentou como Maria Eduarda, né? Duda, e falando, vocês ajudam criança, eu tô precisando de socorro. E eu falei, mas qual a situação? Isso por mensagem, né? Ela, eu sou do Ceará, mas eu era abusada pelo meu pai me colocou, me obrigou a estar numa casa de prostituição, e eu consegui fugir com um caminhoneiro, tô aqui no Rio precisando de ajuda. Ela pesquisava como se comportar com autista. Ela pesquisava como fazer desenho que indicava abuso sexual. Eu acho que ela criou na mente, não tem aquela pessoa que ele é tão mentiroso que ele acredita na própria mentira? Eu acho que ela criou na mente dela que ela é uma criança especial. Gente, a voz dela, entendeu? Ela se comporta. Com a gente ela ficava sempre assim de capuz. Então hoje em dia eu penso que é uma forma de se esconder. Porque se ficar muito assim, igual aparece na reportagem, a gente percebe. Então assim, mas ela premedita tudo, tanto que ela pesquisa. Nesse caso mais recente na cidade de Joinville, a polícia catarinense autuou Amanda por estelionato e falsa identidade, e no momento ela está presa preventivamente à disposição da Justiça. Um defensor dativo foi nomeado pela Justiça para defendê-la. Isso acontece quando a pessoa não tem condições próprias de custear um advogado e na região onde ela se encontra também não existe uma defensoria pública. Em nota, esse advogado disse que aguarda a conclusão da perícia técnica para se manifestar. Ainda nesta semana, a Amanda passa por uma bateria de exames de sanidade mental. A gente aguarda mais atualizações sobre esse caso e vai acompanhando toda essa história que, ao que parece, viu, Carla e Alisson, ainda tem muitas revelações para a polícia descobrir. As cartinhas, os desenhos e os bilhetes parecem ter sido feitos por uma menina. No agradecimento escrito para a diretora de uma casa de acolhimento em Belo Horizonte, está assinado Carol. Esse era o apelido de Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, que se passava por uma garota de 12. Delma ainda se lembra de quando ela buscou a instituição em 2017. O primeiro contato veio por uma mensagem de áudio com um pedido de ajuda. Ela trouxe pra gente que ela fugiu de uma casa de uma rede de prostituição, onde ela cuidava de crianças que eram aliciadas, e aí ela já tinha todo um contexto, uma trajetória anterior de abusos. Vendo toda essa questão e não aguentando essa pressão toda, ela foge para BH. Na verdade, ela foi para Contagem, que era onde essa igreja estava, dormindo no passeio dessa igreja. A falsa adolescente chegou à casa de acolhimento com diversos ferimentos provocados por agulhas e pedaços de arame. Ela recebeu atendimento no hospital Odilon Berens, onde fez exames de raio-x que mostram objetos pelo corpo. A diretora afirma que, na época, Amanda era acompanhada pela Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes e que fugia de outros abrigos. Delma conta que ela tinha traços e comportamentos infantis, mas depois de um tempo passou a desconfiar que era mais velha. Próximo do Natal e Ano Novo, todas as crianças lá já tinham tido aquela questão do padrinhamento, né, para ficar Natal e Ano Novo na casa de algum padrinho. E aí eu fiquei com dó de deixar ela lá sozinha, que o pessoal do abrigo me ligou e falou. Então, como ela já tinha o costume de ficar comigo, pensei assim, vou levar ela para minha casa. Só que no meio desse caminho, meu irmão adoece lá em Vitória, minha cunhada liga pedindo que a gente vá para lá de imediato. E aí eu tinha que entregar ela, não podia deixar ela lá em casa, eu tinha que entregá-la de novo para essa instituição. E aí, quando eu trago a informação para ela, assim, foi surreal. Ela quebrava tudo. O meu portão, ele de aço, ele se ficou todo torto, com os murros e os socos que ela dava nele. Ali, eu tive a certeza que ela era de maior. Amanda Maria foi detida nesta semana depois de passar 14 meses vivendo com uma família de Joinville, em Santa Catarina. Lá se apresentava como Gabriele e dizia ter fugido do Pará após sofrer maus tratos. Ela conheceu as vítimas ao procurar uma igreja, passou a ter uma vida confortável e chegou a ganhar uma festa de aniversário para supostamente comemorar os 12 anos.
Na quarta-feira, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Catarinense. A suspeita é investigada por estelionato e falsa identidade e deve passar por exame de sanidade mental. Aqui em Minas Gerais, ela esteve em pelo menos outras 3 cidades além de BH. Sempre mentia sobre o nome, idade e inventava diferentes versões a respeito do próprio passado. A suspeita morou em um abrigo em Montes Claros pouco antes de ir para o sul do país. De acordo com esse boletim de ocorrência, em dezembro de 2024, Amanda deu entrada em uma casa de acolhimento utilizando o nome de Anne Carolina Ferreira Silva, informando ser vítima de diversas situações de vulnerabilidade, incluindo agressões físicas, abusos e rituais de bruxaria. Mas lá a farsa durou pouco, apenas 5 dias. Amanda foi descoberta por outra pessoa acolhida que disse ter assistido a uma reportagem sobre um caso semelhante e realizou buscas nas redes sociais. A reportagem foi localizada e confirmava que a mulher era a mesma autora de golpes em outros estados. Em 2022, Amanda procurou assistência em uma casa em Três Corações, no sul de Minas. Dessa vez, ela usou o nome de Ana Clara Santos Xavier. Dizia ter 13 anos, ser natural de Fortaleza e narrava ainda que era vítima de abusos sexuais. Mas as conselheiras tutelares conseguiram localizar uma história parecida na cidade de Jundiaí, no interior paulista, o que levantou suspeitas de que seria a mesma pessoa. No ano de 2018, a mulher passou por bom despacho no Centro-Oeste. Funcionários de um abrigo desconfiaram da história e chamaram a polícia. Amanda acabou revelando o nome verdadeiro. Na delegacia, a suspeita se recusou a fornecer a sua idade, dizendo apenas que seu pai lhe deu hormônios para se desenvolver desde os 4 anos e a obrigava a se prostituir. Segundo a polícia de Santa Catarina, a mulher também tem registros em Goiás, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A defesa de Amanda Maria Souza disse que identificou elementos que justificam a realização do exame de sanidade mental e que aguarda esse e outros laudos da perícia técnica para decidir quais medidas processuais podem ser adotadas. Eu estou sendo crucificada em grupos, fazendo piadinha de mau gosto por conta de mamadeira, de chupeta, não importa qual foi o cenário. O que vale ressaltar e lembrar é quem eu sou. Gente, eu vim aqui relatar para vocês que a Renata Magalhães é assim mesmo, eu acolho, eu cuido, eu zelo pelas pessoas. E até que provem ao contrário, eu vou sempre acreditar naquela palavra. Sabe por quê? Porque eu cresci olhando para as pessoas como eu sou. Então eu quero que respeitem o meu jeito de ser, respeitem a minha história. Eu vou colocar as fotos aí embaixo para vocês verem como ela se demonstrava, que infelizmente eu fui enganada. E esse engano me trouxe uma consequência muito grave para minha vida. Porque até a minha mãe, que eu cuidava dela, foi envolvida nessa história. Quem não vê aí o vídeo dela falando: oi, mãe da Renata. Oi, mãe da tia Renata, tudo bem? Eu só queria dizer que a senhora é linda, especial para mim e para Jesus. Que eu amei a senhora tá dentro do meu coração. É a minha mãe que eu gravei o vídeo. Eu li ela e ela foi mentirosa, ela me enganou, ela me manipulou a Viviane, o instituto dela. Então a gente não pode deixar barata, ela tem que ser presa e no audiência de custódia ela não pode soltar, gente, porque ela foi solta aqui e fez outras vítimas lá em Joinville. Ela me conquistou. Eu fiz mamadeira pra ela, eu dava chupeta, eu fazia ela dormir, eu cantava musiquinha pra ela. Para convencer as vítimas da crueldade que sofria, a golpista ia além de comportamentos infantis como chupeta e mamadeira. Exames de raio-x revelaram, na época, mais de 100 agulhas e grampos que ela mesma inseria no próprio corpo. Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, foi presa mais uma vez por se passar por uma criança indefesa de 12 anos com autismo. Dessa vez, o crime foi em Joinville, Santa Catarina, onde ela usava o nome falso de Gabriele. Amanda enganou uma família por 14 meses. Até festa de aniversário falso ela ganhou. Para a polícia, essa farsa não é novidade. Amanda é uma estelionatária profissional
profissional reincidente, com registros de golpes idênticos em pelo menos 6 estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Goiás, sempre mudando o nome para enganar as famílias que a abrigavam. O golpe mais marcante, que gerou forte repercussão na mídia, ocorreu aqui no Rio de Janeiro. Em junho de 2023, Amanda chocou a Baixada Fluminense ao adotar o nome de Maria Eduarda, ou simplesmente Dudinha. Ela foi acolhida por um projeto social em Nova Iguaçu após dizer que fugia de uma rede de abusos e rituais de bruxaria. Amanda enganava as famílias que a abrigavam. Tá vendo essa menina aí, que se dizia 12 anos, não enganou só a gente, não. Eu sou Viviane Henriques, do Instituto Monte Cabeção com Amor. Em 2023, ela me pediu socorro pelas redes. Eu chamei a minha amiga Renata Magalhães, socorremos ela. Gente, ela aparentava sim. Ela se dizia que tinha passado por caso de prostituição pelo pai, que o pai obrigava ela a tomar hormônios e que tinha autismo. Então, ela parecia uma adolescente obesa com autismo. E conseguiu convencer, né, Renata? A Renata, ao ponto da Renata sensibilizar e falar, Viviane, daquele cuidado, ao ponto de convencer a Renata a dar mamadeira. Fala sobre isso. Não, e mais do que isso, Vivi, tem ainda a história das agulhas. Sim, gente, isso é verídico. Isso é verdade. Mas ela vomitava agulha. E não vem com essa de que ela botava agulha na boca. Não, tinha nada. Ela vomitava, ela fez isso na minha frente, fez na frente da Vivi. E é uma coisa assim bizarra. Mas eu tenho visto muita gente falando, rindo, zoando. Mas é uma estelionatária, é uma narcisista, é uma mulher perigosa, é uma pessoa que colocou um personagem, criou uma narrativa e envolveu, não foi só a Viviane não, a minha mãe tem um vídeo circulando aí, dela mandando um vídeo, falou, oi, mãe da Renata, quem viu esse vídeo? Bota aí nos comentários se você também não seria enganada. E aqui não é falando só de uma estelionatária, é falando de famílias. Gente, eu quero que esse vídeo chegue lá em Joinville, os pastores devem estar traumatizados, porque ela manipula, ela bota um contra o outro. Quem viu aquele filme A Órfã? Depois que tudo aconteceu com a gente, todo mundo comentou, e é verdade, agora tá todo mundo fazendo meme com essa história. Deixa eu falar uma coisa, né, Viviane, muito importante, a delegada Mônica, ela nos ajudou muito na época. Então foi Polícia Civil envolvida, foi família da Viviane, foi o Instituto Mãos que Abençoam com Amor, porque o Instituto conseguiu doação de geladeira, doação de fogão, envolveu doadores, pessoas doando roupa, comida, dinheiro, o nosso tempo, o nosso emocional, e aí ela vem com um histórico de sensibilidade, de hormônio, de estupro, de violência, de bruxaria, e ela fala que ela se sente acolhida e entendia, enxergava em mim como se fosse a barriga da mãe dela. E aí ela falou, poxa tia, eu gosto de mamadeira, compramos a mamadeira, demos mamadeira pra ela, demos Renata deu mamadeira, que ela ainda, não, vamos falar aí, gente, que ela, você vê, a gente ri agora, gente, mas ela induziu a Renata a não me falar, não foi? Que queria mamadeira, chupeta, porque ela achava, senão a tia Vivi é a dona da história, então ela falava que tinha medo de mim, mas a tia Renata, que é mais meiga, né, ela colou na Renata. Bem, gente, eu sou nutricionista clínica infantil com ênfase em autismo. E quando fala em autismo, o negócio muda de figura. Porque a gente sabe que é sinais e sintomas. E não tem um exame. Então, é sinais. Ela mostrava os sinais. Ela tinha desenhos, ela tinha atitudes, ela tinha ações realmente de uma adolescente autista. E por que ela gorda? Porque era obesa? Não. Uma pessoa, geralmente uma criança de 12, 13 anos obesa, ela realmente não aparenta ter 12 anos. E como ela falava que tomava hormônio para ter um corpo mais adulto, a gente acreditou na palavra dela, até porque ela não tinha documento, gente. E aí você me pergunta, como tudo chegou na polícia? Porque a Viviane teve que fazer uma viagem de emergência e a menina ficou comigo no final de semana. E à noite, ela me ligando, pedindo pra que eu fosse lá, que ela tava com medo. E quando eu cheguei, ela tava tudo escuro. E ela falava, tia, pode entrar, pode entrar. Eu fiquei com medo de entrar. Veio uma voz no meu coração e disse, não entra, ela vai te fazer mal. E aí eu liguei de novo pra Viviane, ligamos pra polícia, falei com a Mônica e aí foi todo desvendado o caso. E pra fechar esse caso, eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós fomos embora da delegacia, a delegada ligou pra gente voltar. E quando a gente volta, berrante o que eu vou falar, bizarro o que eu vou falar pra vocês. O celular dela tava cheio de pesquisa, gente. Pesquisava como se comportava um autista, como fazer desenhos pra emocionar pessoas evangélicas e pra piorar. E os filmes pornográficos. Foi muitos. Ela foi presa, só que na custódia do Rio de Janeiro ela foi solta, mesmo sem endereço fixo, mesmo sem nada, ela foi solta. E por isso ela continua dando golpes. Por isso que precisa compartilhar, sim. Sabe por quê? Várias outras pessoas, porque ela não vai ficar presa. E o judiciário? Onde é que fica o judiciário nessa história? Ela vai ficar presa. Na custódia e solta de novo. Todos os estados ela solta. Todos os estados ela solta. Porque Joinville agora tá dando repercussão, mas antes disso ela já deu golpe em outras pessoas que entraram em contato com a gente, não foi? Sim. Então, mais uma mensagem eu quero deixar pra vocês. Tá todo mundo rindo da gente, fazendo meme. Verdade. Ah, como pode, boba? Não, nós não somos boba, não.
eu nunca vou permitir que o mal do outro nos contamine. Verdade. Teve pessoa na época que falou, vocês vão parar de fazer o bem? Não paramos. O Instituto está aí, sem patrocínio, com toda dificuldade, mas a gente não para. Então é aquilo, vou continuar fazendo bem, sim. Agora, quem recebeu o bem, a semente do bem, faça da forma que quiser. Agora, eu não vou endurecer o meu coração. Então, gente, vem com a gente aí no Instituto Mãos que Abençoam com Amor, que tem muitas pessoas necessitando de socorro agora e é de verdade. Contamos com você também. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem aqui. O Instituto Mãos que Abençoam com Amor resgatou a Duda, falsa Duda, porque entendeu que ali tinha um coração que necessitava, que pedia socorro, gritava por socorro, sabe? E assim como a Duda, tem tantas outras pessoas que de verdade precisam e necessitam. Então peço esse apoio ao Instituto e dizer para vocês que quem está assistindo esse vídeo, quem está do outro lado, que compartilhe esse vídeo para que chegue lá na família de Joinville, para que chegue em outras famílias. A gente não sabe se ela vai ser solta de novo, para que ela não cometa mais isso com outras pessoas e que ela busque realmente tratamento. Um abraço. Tudo de bom pra você. O que mais chamou minha atenção é ela falar que tinha um diagnóstico de autismo. Aquilo mexeu muito comigo. A princípio ela tinha 18 anos, logo depois ela falou que tinha 12. E com as ações, tipo, tia, não me deixa sozinha, tia, eu tenho medo de escuro, tia, minha cabeça eu escuto vozes, tia, não pode. Aí ela, vou fazer um desenho pra você. Só que ela não desenhava na minha frente. E de repente ela chega com um desenho cheio de monstros atrás. Até que as inconsistências da história de maus tratos levaram a polícia fluminense a desconfiar e descobrir que a pequena Gabriele era uma adulta estelionatária. Amanda foi presa, mas logo em seguida posta em liberdade pela justiça. Então ela viajou para Goiânia, em Goiás. Lá, a órfã brasileira entrou em contato com uma comunidade religiosa pedindo socorro. Dizia ter 11 anos e ser vítima de abusos. Os religiosos compraram a história, deram hospedagem e acionaram um conselho tutelar para acompanhá-la ao médico. No caminho, ao perceber que seria descoberta mais uma vez, tentou fugir do carro. Foi libertada novamente. Agora em Joinville o roteiro se repetiu quase que literalmente. A comunidade acolheu, amou e preparou até uma festa de aniversário infantil para comemorar os 12 anos. Mas a desconfiança bateu a porta e os investigadores catarinenses colocaram as algemas em Amanda Maria mais uma vez. Renata, tudo bem? Eu só queria dizer que a senhora é linda, especial pra mim e pra Jesus. Que eu amei a senhora tá dentro do meu coração.